Galera, na aula de hoje a gente vai falar de um assunto de história de grande importância dentro da história do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, colônia, nós tivemos a mão de obra escrava, né? Então a gente vai falar de escravidão e resistência. Para início de conversa, podemos pegar o período, né? Que período foi de maior movimento desse processo escravocrata no Brasil, né? Nós tivemos por mais de 300 anos, certo? Mais de 3 séculos, né? Nós podemos dizer que ao longo de mais de 300 anos, pegando 1559 a 1888, final do século XIX, os escravos negros eles foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas do Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem no qual aproximadamente a metade morreu de fome, doenças e maus tratos. Os responsáveis, né? Quem é os responsáveis pelo tráfico, né? O tráfico negreiro, né? Os responsáveis pelo tráfico negreiro, que trouxeram para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos durante mais de 3 séculos de escravidão, devido em grande parte a essa migração compulsória. O Brasil tem atualmente uma das maiores populações de afrodescendentes do mundo. Esse tráfico negreiro, né, ele unia os continentes como África, Europa e América. Esses navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, né, com tecido grosseiros, aguardente, tabaco e armas, que eram trocados por escravos. Ou seja, os europeus ludibriavam, né, enganavam esse povo nessas trocas, né? Trocava a aguardente, o tabaco, né, e tecido pelos escravos, e arma de fogo, né, que era muito cobiçado. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram desterrados, arrancados da África e escravizados. Quando eu digo desterrados, né, foram tirados de suas terras, foram arrancados porque não vieram por conta própria, né? Havia toda uma questão de tráfico, de vendas, né, de poder, de grupos poderosos dentro da África para escravizá-los. O número do comércio de escravos, né, ele é assim bastante complexo, né? Nós podemos dizer que para toda a América, entre o século XVI e XIX, calcula-se que vieram entre 10 e 20 milhões de escravos. Olha aí. Em relação ao Brasil, estima que podemos perceber, elaborado pelo historiador Herbert, que ele aponta o desembarque de 4 milhões de africanos entre o período de 1531 a 1855. Quais eram os grupos, né, africanos que nós podemos destacar? Por meio do tráfico negreiro, chegará ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, não é? Vieram diversos. Um número bem elevado de grupos diferenciados. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, né? Ainda vamos falar agora do Brasil, sair do contexto da América como um todo, mas Brasil se destaca os bantos sudaneses. Estou falando de Brasil, né? Vieram outros grupos? Professor, sim, vieram outros grupos. Mas os bantos e os sudaneses superaram, né, diante dos demais. Os bantos, eles eram originários da África Central, né, geralmente da Angola e Congo. Eles foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né. Vale ressaltar que os bantos eram aqueles baixinhos, entroncadinhos, né, que geralmente eles foram para trabalhos pesados, grosseiros, corte de açúcar, para trabalhar com a moenda, o gado, né, e todo o processo mais grosseiro. Ao contrário do que muita gente acredita, os bantos
eles não são um povo, né? Deixar isso bem claro. Eles não são um povo. E nem sequer são uma etnia. O Banto ele é um tronco linguístico, né? Ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje, são mais de 400 grupos étnicos que falam língua bantas. Todos eles ao sul e à linha do Equador. Quem são os sudaneses? Né? Nós falamos esse tempo todo dos bantos, dos baixinhos, troncadinhos. Agora, os sudaneses, ao contrário dos bantos, os sudaneses são altos, magros, esbelgos, podemos dizer, né? Algumas novelas abordam, né, na casa do senhor e da senhora, o negro ali nas atividades próximas, na vivência desse senhor de engenho e dessa senhora. Né? Geralmente eram os mais belos, altos, franzinos, tanto a escrava quanto o escravo. Né? Ficavam muito próximos dos seus senhores. Então, os sudaneses eles provinham das regiões africanas de Daomé, Benin e Nigéria, e Guiné, na África, né, ocidental, e foram levados principalmente para a Bahia. Então, aqui no Brasil, os sudaneses ficaram situados mais na Bahia. Nos séculos 17 e 18, os africanos de origem sudanesa, eles eram comprados por um preço maior, né? Ou seja, eles tinham um valor maior, eram superior, né, ao valor do banto, ou seja, eram mais caros dentro do mercado de venda de escravo. Um senhor para comprar um escravo sudanês, ele tinha que ter mais dinheiro, né? Considerado, por quê? Porque eram mais valorizados, porque eram considerados mais fortes, mais inteligentes, né? E mais inteligente e mais forte que os demais. Entretanto, esses escravos, eles também foram líderes de muitas revoltas, especialmente nos séculos 18 e 19. Como era esse dia a dia desse escravo? Bem, eles moravam em habitações coletivas, né? Não tinham muita privacidade. As senzalas cobertas de sapé e feito de madeira e barro, quase sempre sem privacidade, né? Como falei. Os escravos começavam o trabalho ao raiar do dia, né? E só paravam ao escurecer. Seu principal alimento era a mandioca. Os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores, né? Para que não fugissem, né? E ali tinha um controle para não sair das atividades produtivas, de trabalho. Quando fugiam, eles eram perseguidos, né? Pelo capitão do mato. A novela, né? Quem assistiu a Escravizada sabe muito bem que a Escravizada, ela, quando fugiu com seu pai, teve toda aquela questão de um capitão do mato em busca dela, né? E aí vocês devem lembrar e saber um pouco dessa parte. Então, havia sempre um capitão do mato para buscar os negros fugidos, né? E esses capitães do mato, eles recebiam, né, uma certa quantia por cada escravo que era capturado e devolvido ao seu senhor. Havia castigos físicos, sim. Aquele que desobedecia às normas de dentro de um engenho, ele ia para a sua tortura, né? Ia para o tronco, ia para o bacalhau, ia para o viramundo, ia para a cagalheira, né? Então, assim, os principais castigos físicos ele era sofrido pelos escravos nessas ferramentas, né? O tronco era o quê? Os escravos ficavam presos, imobilizados por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço nas pernas, formigamento e fortes dores. O que era o bacalhau? Né? Uma espécie de chicote de couro cru que rasgava a pele. Né? Muitas vezes os feitores eles passavam sal nos ferimentos e tornando a dor ainda maior. Né? O viramundo. O viramundo ele é um instrumento de ferro que prendia mãos e pés. Né? A gargalheira, uma espécie de colar, né? Um colar de ferro com várias artes e forma de gancho. Que nós temos aqui o exemplo do que eu falei, né? O viramundo,
o libambo, né? A palmatória, a mordaça, o cinto de ferro, ferro de marcar, a gargalheira, a algema com cadeado. Distinções entre os escravos, né? Os boçais, né, geralmente eram escravos recém-chegados da África, que desconheciam a língua portuguesa e o trabalho da colônia. Eram mais baratos, né? Já os ladinos entendiam a língua portuguesa, já havia aprendido a rotina do trabalho aqui na colônia. Eram mais caros isso, né? Já tinham passado pelo processo de aprendizagem. E os negros do Eito, né? Trabalhavam nas lavouras em média 15 horas por dia. Viviam sob a fiscalização do feitor e, quando desobedeciam, eram castigados em público para servir de exemplo aos outros, né? E os negros de ganho, eles realizavam trabalhos temporários nas cidades em troca de pagamento, que era revertido parcial ou totalmente a seus donos. Ou seja, ele recebia ganhos, mas era repassado para os seus donos. Nessas distinções entre os escravos, né, devido ao excesso de trabalho, a má alimentação e as péssimas condições de higiene e os castigos físicos que sofriam e deterioravam-se rapidamente, a saúde desses escravos, né, a vida útil desses escravos chegava de 5 a 10 anos de trabalho. Era o máximo, né? Isso estou falando, referindo de trabalho, nessa atividade horta, né? De 5 a 10 anos. Já os escravos domésticos, escolhidos entre os mais bonitos, e dóceis e confiáveis, recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e certos cuidados. E aí eles viviam mais tempo, né, do que os demais. Havia resistência, professor? Sim, havia resistência, né? A própria morte, se matar, é um ato de existência. Quando os navios, os filmes mostram com detalhe, né? Amistad, né? Amistad, tanto faz. Ele mostra muito bem, né? Esse navio negreiro, onde eles se jogavam, né? Então, a morte é uma forma de existência. Mas eu coloquei aqui para a gente situar melhor sete principal resistência por parte desses escravos. Vamos pontuar aqui que eles empreendiam fugas para os quilombos. Uma resistência, né? Fugir para os quilombos. Adoeciam de banzo. O banzo, né, é uma doença melancólica, uma tristeza da sua terra natal, que chegava até a morte. O suicídio, como eu falei, se matar, né, o ato de tirar a própria vida, uma das grandes resistências que eu considero. As mulheres, elas provocavam aborto, né, para não nascer mais escravo, né, dentro daquele sistema que era cruel, não aceitavam, né, gerar uma vida e de repente colocar diante de um sistema desse tão cruel. Assassinavam feitores e patrões, né, uma forma de existência. Colocavam fogo nos canaviais. Quantos senhores de engenho desistiram, né, por conta disso, né, o fogo, perdiam tudo. Quebravam máquinas do engenho, outra forma de resistência. Então, são essas, né, que a gente podemos pontuar. Na resistência, ainda as péssimas condições de vida, eles levaram à resistência da escravidão, a sabotagem ao trabalho, né, e da produção, a quebra de máquinas, a quebra de ferramentas, ataques aos senhores, locais de fuga e reunião dos escravos fugitivos, os quilombos, tudo isso é forma de existência. Quais os quilombos, né? Grande parte dos escravos negros, eles fugitivos, eles reuniam-se em comunidades chamadas de quilombo. Então, o que é o quilombo? É isso. É uma comunidade que vai ser constituída a partir de pessoas que são escravos, que agora querem uma liberdade, né? Sair desse mundo escravo. E saem das fazendas e montam uma própria comunidade. Então, a maior parte dos quilombos organizavam-se no Nordeste. Sergipe, Alagoas e Bahia, né? E aí os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas.
Qual é o principal quilombo, né? Nós podemos destacar o da Serra da Barriga, é o quilombo de Zumbi do Palmares, né? Aliás, no estado de Alagoas, deixar isso bem claro, certo? Zumbi de Palmares, ele ficou nesse quilombo, né? Na Serra da Barriga, certo? O grande destaque aqui é Zumbi do Palmares, né? Eram cerca de 10 quilombos, né, na época, entre Alagoas e Pernambuco, certo? E no qual Palmares se destaca, né, durante todo o século XVII. Ataques do governo, né, e dos senhores de escravo, esse quilombo chamado Palmares, ele vai sofrer, que é um dos principais quilombos, né? Ele vai sofrer ataques, que Zumbi do Palmares faz parte. Palmares chegou a ter entre 20 mil e 30 mil habitantes, e seu líder mais importante foi Zumbi. Vou deixar isso bem claro. Cultivavam dentro desses quilombos milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, né? Realizavam comércio com povoados próximos. Palmares representavam uma ameaça para os senhores de engenho, e juntamente com o governo eles contrataram Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, para atacar e destruir esse quilombo, né? Por volta de 1692. Então, assim, Palmares sofreu, né, esse ataque. E nós tínhamos um grande impleitor nessa questão, que é um paulista, né, dos bandeirantes, que é Jorge Velho, nesse processo de destruir Palmares. Os quilombos existiam bravamente, mas diante de 6 mil homens foram derrotados, né? Zumbi conseguiu fugir, mas foi morto em 1695 e cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em praça pública na cidade de Recife. Então, assim, para encerrar, nós comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Então, assim, esse momento é para a gente refletir o quanto é importante a gente discutir os valores afro, né? E aí fica o meu legado para vocês, o meu recado, que busque compreender, leiam mais artigos, textos, observe mais os vídeos que retratam esse povo tão importante da história do Brasil, que é o povo brasileiro africano, os escravos. Ok, tudo de bom.